Bem-vindos de volta, pessoal. Estamos aqui com mais um episódio da série Midnight Session. Vamos começar. Agora queria compartilhar com vocês um tweet que fiz faz pouco em relação a algumas novidades e por que eu acho que construir, fazer aplicações em Midnight é o melhor momento agora, né? Então, eu fiz esse tweet, né, onde eu falo, né, quais são os motivos de eu falar isso. Então, Midnight é a primeira partner chain de Cardano. Então, a gente aluga toda aquela segurança e descentralização da Cardano. A gente tem um suporte de DevRel muito bom, né? Tem bastante gente dentro do time de DevRel liderado pela Loren, né? Lolo Coding. É uma blockchain focada em enterprise, businesses, empresas. Tem privacidade, identidade e configuração de Zero Knowledge, circuitos. A gente está hosteando os Midnight Sessions, que são essas sessões em YouTube, onde a gente ensina tudo relacionado ao ecossistema, como escrever código, como fazer aplicações, e a gente olha as perguntas, respostas e plataformas de colaboração. Tem hackathons toda hora, então não tem uma excusa para os developers começarem a aprender Midnight, falar com a comunidade, com outros developers e ser remunerados pelo trabalho. A comunidade é muito boa, tem diferentes plataformas e quando o pessoal tem problemas, normalmente escreve lá e todo mundo é muito colaborativo nesse sentido. Tem plataformas de colaboração, Community Board. Numa sessão passada a gente viu onde todo mundo pode criar os issues e o pessoal fica batendo papo e se o issue for muito bom, passa na execução e podem designar pessoas para implementar aquele issue, né, e resolver o problema. O tooling sempre está em constante melhoria, né? Está focado para ter um bom developer experience, está focado para que os developers consigam fazer as coisas de um jeito muito rápido, fácil, sem erro. E agora foi anunciado faz pouco tempo, né? O pessoal de Midnight com a IOG estão numas reuniões lá em Vietnã e foi anunciado que agora Midnight vai ter um fundo descentralizado para dar suporte aos projetos. E está sendo o suporte, o backend, né, de como vai ser essa descentralização é com Catalyst on X. Para quem não conhece Catalyst, já é o fundo descentralizado da Cardano, mas agora vai ser usado para a primeira partnership da Cardano, que é Midnight. Então são ótimas notícias, né? Então, ótimo trabalho para o pessoal de Midnight Foundation com tudo isso que estão fazendo, né? Então aqui tem um post de Loren, onde ela compartilha aquele anúncio do Catalyst. Vamos dar uma olhada, né? Aqui tem uma foto dela junto com Chris, que é quem lidera o time de Catalyst. E aqui ela comenta, né? Tipo, que são ótimas novidades, eles estão em Vietnã e vai ter na próxima sessão de Catalyst, que é o fundo 15, vai ter uma categoria exclusiva para Midnight, projetos de Midnight. Ótimo. Ok, agora o que a gente vai ver é um blog post de Midnight, onde a gente tem todo o resumo desse mês de setembro, né? Então vamos dar aqui uma olhada. O blog post a gente tem aqui na documentação de Midnight, né? Se a gente entrar aqui em blog post, a gente vai poder achar esse blog. Então aqui fala State of the Network, setembro de 2025. E aqui o autor Ian publicou todo esse resumo, né, com as novidades do mês de setembro. O que eu fiz para vocês aqui, eu fiz um resumo com alguns links importantes para a gente discutir juntos de um jeito mais didático. Então a gente vai ir aqui nesse Word que fiz, né, onde a gente vai analisar os pontos principais. Avanço open source, né? Tinha comentado para vocês que temos alguns repositórios que estão sendo
de código aberto agora, né? E aqui eles estão listando quais são. Tem, a gente tinha falado de Midnight CK, que é o backend, tem toda a parte dos circuitos, material criptográfico. Tem Midnight JS, que é o SDK no cliente para falar com a blockchain. Midnight Docs é onde se centraliza toda a documentação. E agora a gente tem Midnight Ledger. Midnight Ledger é a implementação da Ledger na blockchain. Então, ótimo, né? A gente já tem 4 repositórios de código aberto muito importantes, né? Então, aí o pessoal vai ter como dar uma olhada, colaborar ou fazer um fork e trabalhar no caminho que eles querem. Incluem Ledger, ferramentas CK, SDK e guia de desenvolvedores. Outro ponto incluído no blog é em relação ao Glacier Drop, né? Comentaram que já tem mais de 2,5 bilhões de Nights, que são os tokens de Midnight, reivindicados. Isso representa um pouco mais de 10% do total, que é muita coisa. Melhorias técnicas contínuas no portal, né? Então sempre é bom dar uma olhada aqui na documentação oficial no site da GD, né? Se vocês vêm aqui, Glacier Drop, né? A gente tem o Midnight GD. Aqui vocês entram em News e aqui vocês vão ver a documentação oficial. Num episódio passado a gente viu algum desses blogs, né? Glacier Drop Wallet e aqui o More Time to Claim, né? Agora eles expandiram o tempo, né? Para fazer o claims. Eles adicionaram 16 dias, né? Então a gente vai ter um pouco mais de tempo aí para fazer o claim dos tokens. Mas é importante dar uma lida aqui nesse material. Caso vocês não tenham feito ainda, e tem edge cases, por exemplo, equipamentos que ainda não estão sendo aceitos, né? Já a maioria deveria estar aceito, vocês não deveriam ter nenhum problema na hora de fazer o claim, mas se tiverem algum problema ou o aparelho que vocês estejam usando naquele momento não for compatível, o pessoal está trabalhando constantemente para todo mundo ter a chance de fazer o claim. Ok, que mais? Pesquisa e visão, né? Eles compartilharam um relatório feito junto com da Block, que falam muito de interoperabilidade e privacidade seletiva com base da Web3. Eles fizeram muito... eles relacionaram muito com a história da internet no tempo atrás, que era tudo no formato silos. Todo mundo trabalhava diferente, né? Depois se criou o protocolo TCP/IP, que promove a interoperabilidade, e depois nasceram protocolos como TLS, que agrega a parte de privacidade na internet, né? No caso de Midnight, eles querem fazer a mesma coisa, criar aquela interoperabilidade para que diferentes blockchains tenham como falar um com outra, partner chains, e ser a camada de privacidade para todas essas blockchains, né? Midnight como camada de privacidade entre blockchains. Muito interessante. O que mais? Temos crescimento na rede, né? Eles compartilharam aí umas informações bem interessantes, né? Mais produtores de blocos, aumentos de contratos inteligentes e interações, né? Essa foi uma informação de julho e agosto. Aqui na inglês eu tenho aqui o dado específico, né? Vamos dar uma olhada. Aqui é o relatório que eles compartilharam. Números de contratos feito deploy. 3.993 smart contracts. Quantidade de tokens solicitados no Faucet. 964 pedidos. Número de chamadas aos contratos, né? Esse aqui acima são quase 4.000 contratos no blockchain. Essas são as quantidades de chamadas, interações com aqueles contratos. 5.470. Quantidade de wallets, 743. E o número de block producers, né? São que estão produzindo os blocos no ecossistema de Midnight, que ao mesmo tempo são os POs da Cardano, 104, né? Muita coisa. Midnight está crescendo muito rápido. O que mais? Temos hackathons, né? Constantemente a gente fala de hackathons e todo mundo que está entrando no ecossistema Midnight, que seja desenvolvedor ou não, eu aconselho muito participar nesses hackathons. Constantemente tem novos hackathons saindo.
Aí o autor compartilha conosco algumas informações dos últimos hackathons. Recentemente a gente teve o Mini Tap Hackathon, né? Aí estão listando os top 3, né? Do quem ganhou esse hackathon. Tem Lucent Labs, ele apresentou um projeto relacionado com stablecoin privada. Temos Midnight Bank, apresentou um projeto relacionado com um banco confidencial. CK Batch, credenciais verificáis e privadas. Também teve o hackathon em Buenos Aires, que teve muita participação de desenvolvedores e de interessados no ecossistema de Midnight para fazer networking e painéis. Os projetos que ficaram no top 3 é um projeto relacionado com KYC privado, o Chimi BlockFi. Teve um projeto relacionado com tokenização de ativos, Esteban. E leilões fechados, Raccoons. Né? Então, interessante todos esses projetos. Eu vou mostrar para vocês como dar uma olhada, como achar esses projetos, como procurar o que a comunidade está desenvolvendo agora. Proximamente, né, na hora do relatório, mas já está acontecendo agora, né, o hackathon de Dega. Eles fizeram 3 workshops, estão gravados em YouTube, muito bons, eu recomendo dar uma olhada. E está tudo relacionado com inteligência artificial e blockchain, né? Então eles ensinam aí um pouco como conectar esses dois mundos. Eles usam Discord para falar com a gente. O agente utiliza uma ponte, que é um MCP para Midnight, e a gente consegue fazer algumas ações na blockchain de Midnight, né? Então, eles criaram um framework. Então, esse hackathon vai estar bastante focado a usar contratos de Midnight com o framework criado pelo time de Dega, né? Então, aqui tem outro hackathon que estão juntando com inteligência artificial e tesoreria. Temos o Midnight Summit Hackathon, que vai ser em Londres, novembro 17 e 19, né? Então, isso foi anunciado faz pouco tempo atrás. A gente vai ter o Summit oficial de Midnight, vai ser em Londres, nessa data aqui, e vai ter um hackathon ao mesmo tempo. Aí vários times, developers apresentaram os pedidos para participar, e eu recebi já muitas mensagens de developers sendo aceitos, falando para mim, Eric, a gente se vê lá em Londres. Então, todo mundo que for lá em Londres, parabéns, e, por favor, entrar em contato comigo, com certeza eu quero conhecer todos vocês. E aqui esse é o link que eu falei para vocês, onde vocês podem achar diferentes resources, né, fontes de documentação, código que o pessoal está trabalhando, e com certeza vocês querem dar uma olhada para aprender do que os outros estão trabalhando, né? Então vamos entrar aqui nesse link, né, e é o Midnight Awesome Dapps, né? Eles estão mantendo esse repositório constantemente para ter informação alinhada, e vocês podem ver aqui que tem um campo de como começar, algumas informações importantes de exemplos fornecidos pelo time Midnight, alguns smart contract primitives, né, best practices na hora de desenvolver contratos, né, e OpenCeppelin fez 3 contratos aqui mostrando boas práticas e como seria criar um smart contract Midnight, assemelhando algumas frameworks en Ethereum. Por ejemplo, aquí están espeleando una implementación de ERC20, NFT Implementation, ERC 1155. Tenemos algunos starter templates. No Chimi de Mesh tenemos un Mesh.js Midnight Started. Cuando tenga esos símbolos que son partners de Midnight, Mesh es partner de Midnight. Entonces, tengo aquí ese starter template para desenvolver rápido. A gente já viu eso nos episodios pasados. Temos alguns projetos fazendo developer tools, projetos relacionados com finance and DeFi, identity and privacy, gaming, governance. E aqui temos algumas fontes, alguns materiais para aprender, né? Tem documentação, como começar, alguns tutoriais, né? Aí temos os Midnight Sessions, que são os EDA Labs YouTube Series, né? O que vocês estão vendo aqui agora. E temos o Mesh Midnight, né? Esse Mesh Midnight é o repositório onde a gente está concentrando toda a informação. É como a documentação de Mesh relacionada com Midnight, né?
E tem aqueles símbolos porque Eda Labs e Mesh são partners de Midnight. Excelente, tem algumas plataformas de community, Discord, Fórum e YouTube. Ok, que mais? Em relação à comunidade, né, também tem os Fireside Hangs, né, toda quarta-feira. E em relação a parcerias, eles anunciaram aqui a parceria com Webisoft e eu aproveito também para comentar a parceria de Eda Labs com Mesh e como que funciona. Então, em relação a Webisoft, o time fez partner com Midnight Foundation para criar um DEX institucional tipo Dark Pool, né? Muito interessante esse negócio de Dark Pool, né? Hoje em dia, cada vez que duas pessoas querem transacionar, né, fica público numa blockchain. Mas como que a gente faz isso de um jeito privado? Então, isso que a gente chama de Dark Pool. Então, eles vão implementar uma com a tecnologia de Midnight. E eles vão fazer componentes modulares open source, né? Então, eles vão ter o produto, mas esse produto vai gerar alguns módulos de tooling que outros developers vão ter como aproveitar, né? Aqui o time de Midnight fez um blog explicando melhor em que consiste essa parceria com Webisoft, né? Vamos dar aqui uma olhada. Eles comentam aí quem é o time, quais são as problemáticas, mas os pontos importantes aqui da arquitetura que queria mostrar para vocês é que os milestones do projeto vai estar dividido em esses 5 pontos, né? A arquitetura do sistema e algumas especificações, a gestão dos ativos de um jeito privado, com uma carteira, vai ter um engine que vai fazer a junta dos diferentes pedidos dos clientes, as intenções de compra ou venda, todo de um jeito privado. Vai usando tecnologia MPC também, né? Então, tem a parte privada on-chain e a parte privada off-chain. E como que se faz essa parte off-chain? Vai ser com tecnologia MPC. Atomic Settlement Layer, que é basicamente a opção de ter como juntar diferentes transações de diferentes pessoas num mesmo lote e emitir uma transação como se fosse só uma transação, né? Então são muitas transações numa transação. E vai ter o módulo de validation e security, né? Para manter sempre a segurança do processo. Então, assim como é o caso de Webisoft, Eda Labs também é um partner de Midnight que vai desenvolver produtos com privacidade integrada, né? A gente está fazendo 2 projetos agora, que é focados em energias renováveis e gestão de resíduos. E assim como vai acontecer com Webisoft, a gente vai criar módulos onde outros developers vão ter como usar. Nesse caso, esses módulos estão sendo armazenados nos repositórios de Mesh para que seja open source e tenha mais visibilidade no ecossistema. Então, a gente tem esse repositório aqui na organização de Mesh, Midnight Contracts, né? A gente já fez 3 contratos e a gente está adicionando novos contratos. Excelente. Então, isso em relação ao último state de Midnight no mês de setembro. Ok, perfeito. Então, o episódio passado a gente deu uma pincelada rápida em relação aos contratos, esse repo que a gente vai ter agora de Midnight Contracts, e o contrato especificamente que a gente está vendo agora é Counter Contract. Então, essa é a continuação de onde a gente ficou no episódio passado. Então, se você não viu o episódio anterior, olha a parte do código, né? Que a gente... todas Midnight Sessions estão divididas em 3, a parte de ecossistema, a parte de código e a parte de perguntas. Então, olhem a parte do código e depois retomem a esse episódio aqui, que seria a segunda parte do episódio anterior. Perfeito. Então, vamos a seguir investigando, experimentando com os comandos que a gente estava vendo de Compact. Então, aqui a gente tem nosso código de contrato e a gente tinha olhado que tínhamos esses 3 comandos, né? Compact, Compact Fast, Compact Format e Test. Então, vamos a dar uma olhada que eles fazem. Então, aqui está nosso contrato de Counter. Vamos abrir aqui nosso command line e a gente vai executar o primeiro contrato, que é Compact, npm run Compact. Então, o que esse comando vai fazer é compilar
o contrato que a gente tem aqui, com extensão.compact. Uma vez compilado, vai criar este file aqui. Então eu vou apagar aqui para vocês verem, né? A gente não tem nenhum file deste contrato.compact. Então após executar esse comando, vai demorar um pouco e depois a gente vai ter as saídas. Então vamos a olhar juntos aqui como acontece isso. Então aí eu vou clicar Enter. E vocês viram que ficou pensando, foi rápido porque o contrato é muito pequeno, mas ele compilou e teve como output aqui, a gente tem um circuito increment e se criou um material criptográfico de tamanho 10, né? Essa é a quantidade de gates que tem esse circuito, né? 2 elevado a 10. Então, basicamente, o tamanho, que tão complexo é o circuito. Então, como output, a gente tem esse managed. E a gente teve essas 4 saídas. Temos o JSON do nosso compiler, o material de nosso contrato, as keys e temos os CKIRs. Né? Perfeito. Vamos dar uma olhada no outro comando que eu tinha falado para vocês, que é compact fast. Né? Se a gente vem aqui no package.json, você pode lembrar que a gente, nesse comando fast, a única diferença em relação ao comando anterior é que a gente está ativando esse flag, que é skip zero knowledge. Portanto, não vai ser criado um material criptográfico. Vamos dar uma olhada que coisa é esse material criptográfico. E outra coisa que a gente vai estar aqui ligados é quanto que demora em processar. Né? Então, botando no nosso contrato, a gente vai apagar essa saída do contrato, né? E a gente vai executar o comando command fast. Vocês viram que é rápido e não tem essa saída anterior aqui, né? Que é o gates de nosso circuito. Agora não tem essa informação, sendo que não foi criado esse material. Portanto, foi muito mais rápido. Então, se a gente for aqui dar uma olhada no output, temos o JSON do compiler, temos nosso material do contrato, mas agora a gente já não tem um material criptográfico. A gente só tem os CKIRs, mas não temos nossos keys, que os keys é a saída, né, dos circuitos. Então, esse compact fast a gente vai executar quando a gente quiser compilar os nossos contratos de jeito mais rápido. Né? Agora, para o contrato counter, não influencia muito, sendo que é muito pequeno e a diferença é quase mínima, né? Mas se o contrato já tiver proporções significativas, aí sim uma economia de 20, 30 segundos é bastante coisa, né? Porque a gente tem como iterar muito mais rápido. Perfeito. Que outro comando a gente viu aqui em nosso package.json? A gente viu compact format. Então, o que faz isso? Vamos supor que esse é nosso contrato e eu botei aqui uns enters adicionais, né? Uns spaces. Então, dá para ver que isso não está formatado. Agora, se eu coger o comando, vamos aqui diminuir um pouco, para vocês poderem olhar. Se a gente diminui aqui um pouco e eu executar compact format, olhem o que acontece com esse tipo counter acima. Ó, nosso contrato agora está formateado, né? Então, esse compact format é para deixar nosso código em uma estrutura mais legal, né? Ele também confere se nosso código está bem feito ou não, mas a gente vai usar principalmente para formatear nosso código visualmente. E por último, a gente tem o comando de test, que ele faz? Ele executa esses testes que a gente está fazendo no folder, na pasta teste. A gente vai ver agora como se estrutura, mas vamos a simplesmente estudar agora o output desse teste. Então aqui na saída, a gente tem logs que vai ser printeado esse output. Então vamos executar esse comando. Com npm run test. Todos os files passaram. Vocês viram aqui que se criou um file log testing e aqui a gente tem a saída, né? Então aqui estão os outputs de nosso teste. Tudo passou
E a gente vai daqui a pouco estudar que significa todo esse output aqui. Excelente. Então a gente já sabe para que serve esses 4 comandos: compact, compact fast, compact format e test. Então agora sim, vamos a entrar de cheio nessa pasta test. Tá. Vamos estudar primeiro o Counter Simulator, que é praticamente um framework para depois ter como executar nosso teste. Esse framework aqui vai ser bem parecido para todos os contratos que a gente fizer. Então, vai ser simplesmente um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Copiar e colar, e simplesmente mudar as partes que correspondem para cada contrato. Por isso que vou mostrar para vocês como funciona, para vocês entenderem a estrutura e depois possam mudar dependendo do contrato que vocês estiverem testando. Então, vamos lá. Para entender essa estrutura, eu antes quero mostrar para vocês aqui uma figura onde vocês podem ver um diagrama que foi compartilhado no último workshop que Midnight fez. Se não me engano, foi na Coreia. Não tenho certeza, mas esse é um diagrama bem legal que eu copiei e a gente vai começar a usar para explicar que parte da estrutura da arquitetura de Midnight nosso código está correndo nesse momento, né? Então aqui, esse contract.js, essa é essa informação do output de nosso compiler. Então a gente compilou e esse output está aqui. O witness, que é a informação privada, né? Naquela pasta que eu comentei para você que se chama witness, seria esse código aqui. Por isso que falam aqui fornecido pelo developer. Essa aqui é nossa lógica de nosso contrato, né? Nossa DApp. E esse aqui é o Impact VM, né? Então a gente vai ver que esse Impact VM é o mesmo ao Impact VM que corre no Node. Então a gente vai simular nosso contrato seguindo as mesmas premissas, mesma sintaxis, mesma semântica que a gente usaria no Node. Ótimo. Então, o que vamos a fazer agora? Quando a gente executa uma transação em Midnight end-to-end, a gente começa aqui e a gente segue tudo esse caminho até por aqui, né? O que a gente vai fazer aqui agora é só testar a lógica dessa primeira parte. Por isso que eu falei que não é importante criar um material criptográfico, criar nossa proof para ser encaminhado no Node, sendo que a gente vai se concentrar nessa parte. Então a gente não se importa pelo material de Zero Knowledge, mas sim da lógica em si, né? Então a gente vai focar nessa parte aqui. Ótimo. Então, voltando no nosso código, vamos a estudar como criar esse framework, né? Eu tinha comentado para vocês o episódio passado que pouco a pouco a gente vai ir estudando o output do compiler, mas um file que vai servir muito para nós agora é esse index de CTS, que são os tipos de algumas funções ou variáveis do output do compiler, né? Então vamos dar aqui uma olhada o que tem como output. Lembrando que nosso contrato é muito simples, é o counter. Então a gente tem um witness, é o tipo do witness. A gente tem circuitos impuros, impure circuits. A gente tem circuitos puros. A gente tem os circuitos como um todo. A gente tem os dados da ledger, né? Que no nosso caso a gente só tem um round, que é tipo counter. A gente tem nosso classe de contrato, que é contract, que tem witness, tem os circuitos, tem um impure circuits, tem um constructor para inicializar essa classe e tem uma função de initial state. E depois temos uma função ledger, que é basicamente para deserializar os dados que a gente tem no nosso contrato no Node para ter como visualizar na nossa aplicação seguindo esse formato ledger. Ótimo. Então vamos lá. Vamos voltar aqui no counter. E a primeira linha do código basicamente é
a gente vai criar nosso logger, que isso é para visualizar aqui quando a gente executa isso, que é este file aqui que foi criado, né? Cria nosso logger e aqui a gente vai criar a classe do simulador. Então, vamos a ter uma variável tipo contract, né? E a gente vai ter o circuit context. Então, esse circuit context, que vem aqui da biblioteca Midnight Network Compact Runtime, o circuit context é basicamente o contexto que nosso contrato precisa para executar uma ação, né? Então, um circuito, além das provas que a gente não vai precisar, coge um programa a um contexto e depois temos um output, né? Então, o que a gente vai ter que definir aqui, qual é esse contexto, né? Do tipo circuit context. Então, a gente vai usar o initial state depois para construir esse circuit context para depois executar nossas transações. Então, a gente vai ter uma instância do contrato e a gente vai ter um circuit context. Excelente. Então, o constructor dessa classe que a gente que está criando, primeiro vamos a inicializar o contrato. Vamos a ter uma instância de nosso contrato. Então, a gente já viu nos episódios passados como fazer isso. Então, a gente vai criar uma instância do contrato que a gente está pegando do output de nosso do compiler de Compact e a gente está passando nosso witness, que nesse caso é um objeto vazio, né? Porque a gente não estamos usando, mas ainda assim a gente tem que passar essa variável witness. Então aqui a gente já tem uma instância do nosso contrato. Agora, o que a gente precisa é ter esse circuit context, né? Aqui no início da classe, falei que a gente vai precisar ter uma variável tipo uma instância de contrato e um circuit context. Como que a gente construi pela primeira vez esse circuit context? O que a gente vai fazer é usar aquele método do contrato que é initial state. Então a gente vai executar initial state. Aqui tem uma função que vem da biblioteca de Compact Runtime, onde a gente passa a informação privada, né, de nosso contrato e um public key, né? Então, se vocês vêm aqui, tem um coin public key e a initial private state. Como a gente um witness tem um objeto vazio, o único private key que a gente está passando é aquele template que a gente criou inicialmente, que é do tipo private counter e um tipo number. Então a gente vai passar private counter igual a 0, simplesmente para cumprir com a definição dos tipos dessa função. Excelente. Então, a saída desse initial state vai dar para nós o state da nossa informação privada, nosso state privado, vai dar o state do contrato e vai dar o state local de Cswap, né? Lembrando que essas informações a gente estudou na outra vez, só para vocês lembrarem, aqui, né? A gente fez um gráfico que em Midnight, a gente mexe com esses 3 states. Temos a informação privada, temos a informação pública, que está no node, né, no ledger, e tem do tipo Cswap, e tem que estão aquelas que seguem o protocolo Kashina, né? Então, nesse caso aqui, o private state é nossa informação privada, o contract state, aquele de Kashina, e o Cswap local state é nosso state de Cswap nessa transação que a gente vai fazer. Por isso é Cswap local state. Excelente. Então, com essas informações, a gente já pode começar a construir nosso circuit context, onde a gente vai passar nosso private state, a gente vai passar o local state, a gente vai passar o current contract state, que foi tudo saída do initial state, e a gente precisa uma variável adicional, que é o transaction context, né? Esses 3 aqui acima eram os states das nossas informações, e esse aqui é da transação, né? Então, esse é o contexto da transação. Como a gente cria isso? Novamente, a gente tem aqui um constructor de uma classe, que é query context, e a gente vai passar a data de nosso contrato, mais um endereço de nosso smart contract. Como a gente não tem nenhum, a gente vai usar esta função novamente, que vem das bibliotecas, que vai criar um dummy smart contract para nós. Excelente.
Então, com isso, a gente já construiu nosso Circuit Context. Portanto, ao inicializar com esse constructor, a gente inicializou uma instância do seu contrato mais um Circuit Context. Excelente. Então, com isso, a gente já tem tudo que a gente precisa para simular as diferentes iterações com nossos contratos. Quais seriam essas? Vamos dar aqui uma olhada. Primeiro, eu quero ter uma função para obter a informação da ledger. Então, e a saída vai ser tipo ledger, que a gente tinha olhado faz um minutinho. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou usar aquela função que eu tinha mostrado para vocês, que é ledger, que vai transformar o state que está serializado. De onde vou pegar isso? Do circuit context, que eu já criei aqui. Circuit context, o original state. Circuit context, transaction context, e vou pegar o state. Qual a diferença de uma com outra? Esse aqui é o state antes da transação e esse state aqui é depois da transação, né? Então eu estou querendo ver o valor da ledger após a transação. Então desse jeito eu tenho que pegar do circuit do transaction context. Obter a informação privada, mesma coisa, circuit context, e vou pegar o current private state, que seria aqui, né? Meu private state. Como faço para executar um circuito? Em esse caso, increment. Então, no contrato, a gente tem nossos circuitos. Então, eu vou chamar o impure circuit, que é increment, né? Que foi declarado no contrato. E como ele não precisa nenhum argumento, né? Se vocês lembram, ele não precisa nenhum argumento, eu não vou passar nenhum. Mas vocês falam aqui, Eric, mas você está passando aqui um circuit context. Então, quando a gente declara nesse framework de testing, under the hood, quando a gente estava testando usando Meet.js, a gente não precisava passar esse contexto, sendo que Meet.js já criava esse contexto para nós. Nesse caso, não estamos criando esse contexto de zero. Portanto, en increment, a gente precisa passar esse circuit context. Se tiver outro argumento, aqui a gente bota uma vírgula e passaríamos os argumentos que a gente declara para cada função. Excelente. Então, aqui a gente está executando o circuito. E aqui a gente está logueando, né? A gente declarou aqui acima o logger. E aqui a gente está logueando os diferentes resultados após a execução desse circuito, né? Circuit results. A gente está logueando alguns contextos, né? Você vê, em contextos, a gente está logueando proof data e a gente está logando o resultado, né? Então, o que acontece? ¿Qué significa ese proof data? ¿Qué significa context? ¿Y qué significa ese result? Un circuito, cuando se ejecuta en esa parte lógica, vamos a abrir aquí nuevamente o diagrama. Si ustedes ven aquí, quando a gente executa, quando a gente tem esse circuito e a gente executa o circuito na parte lógica, se vão criar materiais que a gente vai precisar para criar nossa prova. Por exemplo, o private e o public transcript. Esta informação aqui é o que a gente vê de proof data. O result seria o resultado do nosso counter. Então, por exemplo, o resultado seria isso aqui, né? Então, o resultado do nosso circuito, outro é o material que a gente precisa para criar as provas, e a parte de context seria tudo que a gente tem como resultado. Por exemplo, o novo private state, o novo local state, original state, os addresses, block, tudo relacionado com a transação em si. Excelente. Então, a gente vai loguear tudo isso. E pronto. Então, a gente aí tem todo o nosso framework de testeo, né? Para testar só essa parte aqui, a parte lógica. Então, uma vez tendo o nosso framework, que está nesse tipo de classe, o que a gente vai fazer agora é simular, executar os testes. Para isso, a gente vai usar Vite, né? Este é um framework de testeo de Vite, né? Onde a gente vai trazer o simulador, nosso logger,
E a gente vai aqui declarar todas as funções que a gente quer testear, né? Então, por exemplo, nesse caso, a gente está declarando, vamos a testar o contrato. Aqui com esse seed, simplesmente estamos definindo quais são os testes que a gente vai executar. Aqui a gente está inicializando nossos simuladores. Aqui a gente está executando a função getLedger, né? E aqui a gente está comparando, né? Então esse initial ledger state tem que ser igual ao initial ledger state. Estamos comparando duas coisas. ¿Deveria passar? Sim. E a gente vai loguear algumas informações. Mesma coisa aqui. Vamos a executar getLedger. Mas agora sim vamos a comparar uma coisa que faz sentido. Initial ledger state, que é nosso output, né, de getLedger. Portanto, a gente pode pegar o round, né? Se olhamos aqui, nesse tipo ledger, a gente tem o tipo round. E a gente vai comparar que é igual a 0. Por quê? Lembrem que eu comentei para vocês que todo variável tipo ledger tem um valor inicial default. No caso de counter, é 0. Portanto, após a inicialização do nosso simulador e do nosso contrato, o valor do variável ledger round deveria ser igual a 0. A gente vai obter a informação privada aqui agora com simulator getPrivateState e a gente simplesmente vai conferir que essa informação seja o private counter 0, que é o valor que a gente tinha declarado aqui quando a gente inicializou. E no final aqui, a gente vai executar um comando de um circuito que é increment, certo? E depois a gente vai confirmar que o novo valor da ledger, do state, que é do round, que é o counter, agora vai ser um n, né? E o private state, como a gente não está usando, deveria ser igual. A gente não deveria ter mexido. Então, tendo isso aqui, quando a gente executa test, dá para ver que todos os testes passaram. E o resultado desse teste aparece aqui no logueio, onde a gente está fazendo display de todos os outputs que a gente declarou anteriormente, né? Por exemplo, o valor do local state, do current state, do address do contrato, o bloco do contrato, todos os transaction context, né? Por exemplo, communication indices não temos nenhum, temos os efeitos, né? Temos quais são os efeitos que a gente tem durante uma transação. Pode ser claim nullifiers, claim receives, claim spends, claim contract calls, mints, né? O state serializado e as diferentes informações, né? Então, pronto, a gente aprendeu a como fazer o teste de um contrato. Esse contrato é muito simples, mas no futuro com outros contratos a gente vai aprender a como fazer esses testes, né? Ok, perfeito. Então agora, como parte do perguntas e respostas e colaboração, o que a gente vai fazer é juntos ficar olhando o Community Hub para entender quais são alguns pedidos da comunidade, que estão precisando. A gente comenta juntos caso a gente precisar ou ficar olhando quais são os recursos que a gente tem no ecossistema, né? De tal jeito, juntos aprendemos onde achar essa documentação, como colaborar, ou vocês também ficarem ligados se tem alguma coisa que vocês têm como colaborar também, né? Então, e aí vocês podem entrar aqui nesse material e escrever seus próprios comentários, né? Então, beleza. Estamos aqui no Community Hub, o pessoal escreveu aqui os issues, mas o jeito de visualizar vai ser aqui no backlog, né? Então, como a gente tinha olhado, tem aqui projetos que estão sem status, tem projetos com need discussions, precisa mais discussão, e tem projetos rejeitados, né? O que a gente vai dar prioridade aqui é na parte de precisa mais discussão, né? Sendo que esses são projetos que já passaram dessa fase como no status para need discussion. Quem passa desse segmento aqui para o segmento de need discussion, normalmente o time de DevRel, toda quarta-feira estão olhando esses pedidos aqui e, dependendo do caso, passando para need discussion ou rejeitando, sendo que já foi feito por outra pessoa ou é coisa repetida, né? Então, beleza. Vamos a começar então aqui com need discussion, né? Vamos ir analisando cada um deles para entender
que a comunidade está pedindo, né? E se for o caso, a gente pode comentar também. Então, vamos lá. Vamos no primeiro caso, né? E vamos entender um pouco mais ou menos, né? Se vocês lembram, na hora de criar um issue, dão esses campos, né? Você pode criar um bug report, uma proposta de conteúdo, uma DAP, uma proposta de DAP, uma melhoria de documentação ou fazer um pedido de algum feature, né? Então, é basicamente pedir no ecossistema coisas que vocês querem. Tanto seja exemplos, melhorar a documentação, ter conteúdo ou algum bug. Vamos lá. Então, aqui vamos entrar nesse primeiro campo. Então, você pode ver que tem um issue, tem alguns labels aqui embaixo e tem pessoas responsáveis por esse projeto, né? Por enquanto, todos os responsáveis de alguns projetos são time de DevRel, né? Mas o time comenta que a ideia é que no tempo se descentralize um pouco e membros da comunidade também façam parte dessa execução dos projetos, né? Então vamos abrir aqui esse primeiro. Animations ou animações de como Midnight trabalha, né? Então aparece são animações gráficas. Vamos a dar uma olhada aqui em que consiste esse issue aqui. Então ele foi criado por Esteban, né? Que ele é parte do time de DevRel. E ele fala aqui, tipo de conteúdo, não selecionou aqui nada. Eu gostaria de ver um vídeo sobre como trabalha as aplicações de Midnight de um jeito animado, visual, né? Que me ajude a entender como todas as partes estão conectadas, né? Então, muito interessante, né? Uma animação com um jeito muito didático, né? Só para conectar os diferentes recursos que a gente tem, né? Já em paralelo estão trabalhando aqui na documentação de Midnight. Então, se a gente entra aqui na documentação de Midnight, temos os docs. Então, aqui nos docs, aqui em Get It Started, já estão trabalhando um pouco a parte de instalação, create, e temos aqui documentação de como trabalha Midnight. Mas tudo é muito texto, mais que gráficos. Então, o que ele procura aqui é uma animação visual, né? Todo o processo, não textos, é tudo animação, de um jeito muito didático. Então, aqui ele dá uma ideia, né? Qual é a ideia principal, né? Porque isso aqui é importante. Esto aqui é um material educativo para que os developers consigam entender a mecânica e a arquitetura de Midnight. Muito interessante. Quem é a audiência, né? Bom, não selecionou, né? Mas basicamente são developers ou pessoas em geral, né? Que queiram entender quais são os benefícios de Midnight. Alguns pontos importantes, né? Basicamente entender a arquitetura de Midnight e demonstrar, explicar algunos conceptos chaves, né? Algumas ideias aqui com alguns links importantes, outros, né? Então, basicamente é essa a ideia, né? Aqui não tem nenhum bate-papo ainda, né? Isso aqui foi criado dia 16 de julho. Então já temos agosto, setembro. Então vocês veem aí que já tem quase um pouco mais de 2 meses, né, que isso aqui foi criado. Então ainda está na fase de need discussion, né? Então estão querendo colaboração da comunidade, né? Se vocês podem ver aqui, não teve muitas respostas da comunidade. Lembrando que muitos destes projetos, o jeito deles passarem para a fase de triage, né? Já para ser executados, vai ser muito pela votação da comunidade, né? Quem estiver usando este community board pode gostar. Por exemplo, eu gosto bastante desta ideia, então eu seleciono aqui e eu posso interatuar, né? Com diferentes emojis, né? Por exemplo, olhinhos, um coração, carinha feliz, mãozinha ruim, mãozinha bom, né? Eu não tenho certeza se uma mãozinha bom vai descontar na pontuação, né? O que eu escutei até agora é que vai ser simplesmente quantas pessoas interatuam com este issue, né? Mas, bom, vamos a botar um simulinho aqui de festa, né? Que realmente é uma coisa muito boa para
fazer um embarking de novas pessoas no ecossistema. Então, vou botar aqui e vou botar um rocket, como falando que isso vai fazer deslanchar muita coisa, né? Então, eu gostei bastante. E aqui eu convido para qualquer membro da comunidade que esteja na indústria de animações gráficas ou que esteja interessado em fazer, vocês podem começar aqui a interatuar com Esteban, quem foi que criou esse issue, né? Excelente. Então, aqui a ideia é interatuar, ter bastante participação da comunidade e, eventualmente, quando você tenha suficiente contexto, esse issue vai passar para triage, né? Perfeito. Vamos a dar uma olhada num outro issue. Contract, Deposits and Withdrawal. Então acá es depósitos y retiradas de contratos com token nativo. Então vamos dar uma olhada. Que a gente abriu. E ele foi criado por um membro da comunidade que é Bochaco, né? Foi aberto 3 semanas atrás. Então ele fala que é documentação e tutorial. Então vamos a dar uma olhada aqui. Qual a ideia, né, desse aqui? Aquí un tutorial, un código de ejemplo de cómo funciona USDK. ¿Qué es SDK? Vamos a ver aquí. Contract Received, cómo los tokens son enviados y recibidos, cómo un contrato expone los circuitos para interactuar con este native token, uma dApp que interactúa com o SDK da wallet e como faz a gestão das transações e os ativos para fazer diferentes ações no contrato, como depósito, retirar, falar entre diferentes contratos, né? Então, basicamente é um tutorial e uma documentação que ele quer fazer de como fazer um contrato, como falar com a carteira e como interactuar com esse contrato, né? Então, é tutorial e documentação, ¿no? Audiencias, developers, Web3 enthusiasts, newbies, ¿no? Puntos importantes, ¿no? Entender y recibir transacciones using native tokens, ¿no? Entonces, entender los mecanismos de cómo todas estas acciones funcionan, ¿no? Y cómo entender cómo un contrato, ¿no? Faz a gestão desses fundos, como se recebem. Então, entender todas essas dinâmicas, né? O propósito inicial é dar a conhecer aos usuários de como se cria um contrato, como falam com a carteira e como interatuam, né? E tudo isso por meio de, aqui comenta, né? Documentação e um tutorial. Alguns links importantes, né? Documentação disponível, ele tem aqui. Então, esse aqui, vamos abrir esse link. Ese link es básicamente la documentación de Midnight, ¿eh? Entonces él está hablando de Wallet API, ¿no? Porque él quiere que la aplicación se conecte con la wallet. Vamos a botar aquí no issue. Entonces él comenta que ese API que a gente abrió ahora es extremadamente difícil de entender para quien está entrando nuevo aquí en el ecosistema y para developers que no tengan experiencia de cómo hacer la gestión de esas wallets. ¿Qué más? Sería interesante ter alguna cosa que explique en detalle, ¿no? Cómo todo esto funciona, cómo las transacciones son creadas, cuándo precisan ser asignadas, cómo hacer un commit de ellas, y cómo así los tokens van a ser enviados y van a ser recibidos, ¿no? Entonces, básicamente, él quiere mejorar la documentación explicando a través de un contrato cómo todas esas interacciones funcionan con a wallet y cómo se fala con los contratos, né? Então, de un jeito muito mais simples. Novamente, não tem ainda muita interação da comunidade, né? Não teve um bate-papo. Porém, aqui o time já passou para native discussion, né? Então, aqui, claro, seria interessante saber exatamente como explicar o que se tem agora, como tinha comentado para vocês, né? O que se tem na comunidade o Awesome Dapps, onde tem toda a lista dos contratos feitos para a comunidade com diferentes examples. Claro, aí os diferentes níveis pode ser, acaba sendo um pouco complexo porque são aplicações
que ganharam hackathons, então já tem um nível de complexidade um pouco mais alta, então pode ser um pouco difícil para quem entra novo no ecossistema. Nas docs de Midnight temos documentação e como tudo isso funciona mais claro, né? Aí a pessoa teria que entrar e dar uma olhada geral de toda a documentação, então não é uma coisa muito didática. Então, sim, eu considero que é um pedido bastante interessante como para ter, e tem que ser bastante alinhado com o DevRel Team para incluir isso na documentação, né? Então, eu acredito que eles estão querendo fazer este Getting Started aqui, como criar um Midnight App, né? Então, aqui eu acredito que ficaria essa documentação, né? Que eles estão querendo que um developer que está entrando de zero consiga fazer uma aplicação muito básica, entender como as partes se conectam e em questão de minutos ele conectar as partes, né? Então eu acredito que essa documentação poderia ir aqui. Então eu vou botar um like, né? E aconselho aqui, provavelmente o pessoal da DevRel Team vai conectar bastante isso com as diferentes fontes que eles têm. Excelente, então por essa sessão a gente analisou esses dois issues, né? Animações e a parte do tutoriais e documentação. Obrigado por acompanhar mais uma Midnight Session. Foi ótimo aprender juntos. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau!